Existe um momento em Naruto em que a verdade simplesmente não deveria existir. Um momento tão chocante que destrói tudo o que acreditamos sobre um ninja. Porque naquele instante, o maior mistério da guerra finalmente se quebra. E por trás da máscara não havia um monstro. Havia alguém que jamais deveria estar ali. Quando a máscara começou a rachar o campo de batalha, pareceu parar no tempo. A chuva caía pesada sobre o chão destruído, e Naruto ainda sentia o impacto do último ataque vibrando pelas mãos. Mas nada disso importava, porque naquele instante a verdade estava prestes a sair da escuridão. Kurama rugia dentro de Naruto dando força e presença, mas até ele parecia perceber que algo muito maior estava prestes a acontecer. Killer Bee e Juai, que observavam, paralisados não só pelos receptores de chakra, mas pela tensão que tomava o ambiente, Gai mantinha sua postura firme. E Kakashi? Kakashi simplesmente não respirava, como se seu coração estivesse preso entre medo e reconhecimento. Tobi levantou o rosto lentamente, encarando Naruto, Kakashi e Gai ao mesmo tempo, e pedaços da máscara caíam em silêncio. Primeiro, uma fenda, depois outra. E então, com um único estilhaço, tudo se revelou. Um rosto marcado, frio, vazio. Um rosto que não deveria existir ali. Era Obito. Obito Uchiha, o amigo que Kakashi acreditou ter morrido. O garoto que um dia carregou esperança nos olhos. O mesmo menino que entregou a vida para salvar seus companheiros. Agora, ele estava ali, de pé, entre eles. Como se a morte tivesse sido apenas uma ilusão. Kakashi cambaleou um passo para trás, incapaz de processar o que via. Gai franziu o rosto, tentando entender como aquilo era possível. Já Naruto apenas encarava sem saber o peso daquela revelação. Ele não entendia, mas sentia... Sabia que algo terrível tinha acontecido no passado daquele homem. Obito observou Kakashi em silêncio por longos segundos. Sua expressão não mostrava alegria, tristeza nem raiva. Era o olhar de alguém que já havia abandonado todas as emoções. Apenas um vazio. E dentro desse vazio, uma determinação distorcida, uma convicção absoluta. Naruto perguntou quem ele era, e Gai respondeu com voz pesada. Era seu antigo camarada, um ninja que deveria estar morto há anos, um nome enterrado no passado. E quando Kakashi finalmente encontrou forças para perguntar por que Obito estava ali, por que havia se tornado aquele inimigo, Obito respondeu de forma fria e direta. Disse que tudo o que fez, cada passo, cada ação, cada destruição, foi consequência de ter deixado Rin morrer. Aquelas palavras cortaram o ar e atingiram Kakashi como uma lâmina invisível. Antes que o choque pudesse diminuir, Obito avançou com liberação de fogo, uma onda explosiva que consumia tudo. Mas Naruto interceptou com as caudas de Kurama, e naquele instante, outra sombra surgiu ao lado de Obito. Madara, o verdadeiro início do terror. Quando Madara surgiu ao lado de Obito, o clima do campo de batalha mudou de imediato. Era como se o ar ficasse mais pesado e o chão mais frio. Naruto Bejuai, Kigai e Kakashi sentiram aquela presença atravessar tudo ao redor, como uma sombra antiga que retornava para reclamar o mundo. Madara observou a cena com um sorriso quase imperceptível, satisfeito com o caos que crescia diante dele. Naruto ajustou sua posição com Kurama, preparando energia. B tentou se mover, mas ainda estava preso pelos receptores de chakra. Gai manteve o foco, mas percebeu que agora a luta não era mais apenas contra um inimigo, era contra duas forças que moldaram o próprio destino da guerra. E Kakashi! Kakashi estava dividido entre a realidade, diante dos seus olhos, e o peso do passado que o esmagava. Obito permanecia, imóvel ao lado de Madara, como se tivesse encontrado finalmente o lugar onde acreditava pertencer. Ele não demonstrava dúvida, não demonstrava arrependimento. Seu olhar era de alguém que já tinha feito sua escolha muito antes daquele momento. E essa escolha era destruir o mundo real para recriar um mundo onde a dor não existiria. Madara olhou para Obito com a expressão de quem observa um projeto completo, um discípulo moldado pela dor, uma peça final do plano. E então ele proclamou que a hora havia chegado para iniciar
O próximo passo do Tsuyomi infinito. As palavras ecoaram pelo campo com uma frieza absoluta. Naruto protestou dizendo que eles jamais permitiriam que o mundo fosse aprisionado em uma ilusão. Mas Obito apenas respondeu que o mundo estava cheio de gente que sofria sem motivo, cheio de sonhos quebrados, cheio de mentiras, e que a morte de Rin tinha mostrado a ele o quanto tudo era frágil, falso, inútil. Era por isso que precisava destruir tudo para construir algo perfeito. Kakashi tentou falar com Obito outra vez. Tentou lembrá-lo de quando eram crianças, da promessa que fizeram, da fé que tinham no futuro. Mas Obito virou o rosto sem emoção e respondeu que o antigo Obito havia morrido no mesmo dia que Rin. Madara então avançou. E a batalha recomeçou com uma violência muito maior. Kurama ergueu Naruto, que reagiu com força total. Gai ativou seus movimentos mais intensos. E Kakashi, mesmo cheio de dor, reuniu o pouco de coragem que restava para lutar ao lado deles. Era o início do confronto que decidiria se o mundo cairia na escuridão, ou se ainda havia esperança para resistir ao destino imposto por Madara e Obito. A batalha começou a se intensificar de um jeito que nenhum deles poderia prever. Madara avançava com a confiança de alguém que já tinha vencido antes mesmo de começar. Seu chakra pesado e sombrio se espalhava pelo campo destruído, e cada movimento dele parecia dobrar a pressão contra Naruto, Gai, Kakashi e B. Era como enfrentar um desastre natural consciente. Naruto tentava se manter firme usando o poder de Kurama para equilibrar o campo. As caudas giravam como muralhas vivas, protegendo os aliados e afastando os golpes devastadores. Mas mesmo assim, Madara era rápido demais. Obito era imprevisível demais. Juntos, eles pareciam completar um ao outro como sombras gêmeas criadas para destruir tudo. Kakashi lutava ao lado de Naruto, mas seu coração pesava a cada segundo. Era impossível olhar para Obito sem sentir o passado esmagando seus pensamentos. O menino que ele um dia chamou de amigo agora estava ali, de frente para ele, como uma versão distorcida da própria culpa. Mas mesmo com o choque, Kakashi sabia que não podia parar. O mundo dependia daquela luta. Gai se lançou para cima de Madara com golpes velozes como o vento. Ele era o único que conseguia acompanhar parcialmente o ritmo do inimigo. E por um momento foi capaz de abrir uma brecha importante. Mas Obito atravessou o espaço com Kamui e bloqueou o avanço sem esforço, como se já soubesse exatamente o que aconteceria. Naruto observava tudo com crescente frustração, porque quanto mais lutavam, mais claro ficava que Obito não era movido por maldade, não apenas por destruição, mas por uma convicção absoluta de que o mundo precisava acabar. Era isso que tornava Obito tão perigoso. Ele acreditava que estava salvando as pessoas, salvando o mundo, com a mesma intensidade com que Naruto queria protegê-lo. A luta então se dividiu em momentos rápidos e confusos. Naruto lançava ataques de chakra, Kakashi usava Kamui para tentar criar aberturas, Gai desviava como um relâmpago, e Madara neutralizava tudo com uma frieza quase arrogante. Enquanto isso, Obito observava como alguém que já tinha planejado cada movimento antes do combate começar. O campo rachava, o chão tremia, e o céu parecia pesar sobre todos. Era uma guerra dentro da guerra, uma batalha onde não existia espaço para erro. Os olhos de Obito brilhavam com algo que não era ódio, era desespero congelado, era dor transformada em convicção. E quanto mais Naruto observava, mais ele entendia. Obito não queria destruir o mundo, ele queria destruir o sofrimento. Mas para isso, ele estava disposto a sacrificar tudo, até ele mesmo. A luta alcançou um ponto onde ninguém podia mais recuar. O campo inteiro estava tomado por fumaça, destroços e energia. Kurama rugia tentando manter Naruto em pé. Gai respirava fundo, se preparando para ultrapassar seus próprios limites. Kakashi observava Obito com um misto de coragem e tristeza. E Obito continuava imóvel, com aquele olhar que atravessava o passado e o presente ao mesmo tempo. Madara se colocava como o mestre daquela destruição. Ele sabia que cada movimento estava levando o mundo para o desfecho que havia planejado. E Obito ao seu lado parecia aceitar esse caminho como se fosse o único possível. Mas Naruto não aceitava. Naruto jamais aceitaria. E foi exatamente essa determinação que começou a quebrar a escuridão em volta deles.
Naruto avançou com tudo usando a força de Karama, como uma chama que se recusava a ser apagada. Ele encarou Obito não como um inimigo, mas como alguém que precisava ser alcançado. Ele sabia que Obito escondia dor, sofrimento e um buraco no coração que nunca tinha sido curado. Naruto conhecia aquela sensação. Ele sabia o que era sentir solidão. Ele sabia o que era perder alguém. E é justamente por isso que Naruto gritava que Obito não precisava seguir por aquele caminho. Por um instante, apenas um instante, Obito pareceu hesitar. Uma rachadura mínima surgiu em sua expressão, como se o eco distante de quem ele já foi tivesse tentado voltar, mas Madara não permitiu. Ele avançou pressionando todos ao mesmo tempo e devolvendo Obito ao seu propósito. O propósito de criar um mundo onde ninguém sentiria dor, mesmo que para isso precisasse destruir tudo. Kakashi então respirou fundo e decidiu lutar não como alguém que carrega a culpa, mas como alguém que ainda acredita que seu amigo pode ser salvo. Gai avançou ao lado dele. Naruto seguiu cobrindo cada movimento, e juntos eles conseguiram segurar o avanço de Madara por alguns instantes. Era apenas o começo de uma guerra muito maior. Uma guerra que decidiria o destino de todos. Mas ali, naquele momento, ficou claro que Obito não era apenas um vilão. Ele era o resultado de um coração destruído. Ele era o peso de uma tragédia que nunca foi curada. E essa verdade tornava tudo ainda mais doloroso. O dia em que Obito perdeu tudo foi o dia em que o mundo mudou para sempre. E agora, apenas Naruto, Kakashi, Gai e todos os que ainda acreditam podiam impedir que o fim chegasse. Se essa história tocou você assim como tocou a mim, então continua comigo nessa jornada. Tem muita verdade escondida no mundo ninja que ainda precisamos revelar. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e venha comigo descobrir o resto.